Internacional das Mulheres. A gente resolveu separar nossas personagens favoritas ou destaque em filmes, séries, como heroínas e princesas. Então vamos começar pelos filmes. Bom, eu separei de um filme que eu gostei muito, que ela faz a personagem de uma babá, Evelyn, que é o nome dela no filme, em Histórias Cruzadas, e a atriz que interpreta é a Viola Davis, que vem se destacando aí no cinema e na televisão. Bom, eu escolhi a Mary Jackson do filme Estrelas da Lei do Tempo, que eu assisti recentemente, por conta da força da personagem no filme. Apesar de não ser a principal, ela é parte importante, até porque a história é baseada em fatos reais, porque ela vai atrás dos sonhos dela. Algo que hoje a gente faz, no caso, que nós três cursamos engenharia, era o sonho da Mary Jackson na época. E naquela época, por ser mulher e ser negra, ela não podia fazer isso. E ela foi a primeira mulher da universidade, que eu não lembro o nome da universidade agora, a se formar em engenharia. E a atriz que faz é a Janelle Monáe. Eu escolhi um filme clássico, uma personagem clássica, a Princesa Leia, que é uma personagem que eu acho que ela emociona muitas pessoas. Ela é uma guerreira, ela tem muita força, ela é uma personagem, tipo, ela é tudo, né? Ela é uma princesa, ao mesmo tempo ela é uma heroína. Então eu acho que ela é uma personagem que com certeza se destacou no mundo de Star Wars. Dentro do mundo das séries, eu escolhi uma personagem que ela toca no meu coração, na verdade, não é qualquer personagem pra mim. É a River Song, que ela é interpretada pela Alex Kingston em uma das séries mais incríveis e que acaba com a minha cabeça, que é Doctor Who, porque ela chega na 4ª temporada, ela parece uma personagem que só vai aparecer um episódio e tudo bem, e só isso. E ela é tão importante que ela apareceu até o penúltimo especial de Natal, que foi o da 8ª temporada. Não é à toa que ela só se torna a esposa do doutor, mas ela é além disso. Você tá sempre torcendo por ela. Mesmo quando ela tá com uma opinião contra o doutor, você não quer saber o que ele quer fazer. Você quer saber o que a River vai fazer, porque ela é muito dona de si. É uma personagem que ela poderia até ter sua própria série, na minha opinião. Bom, eu vou falar... Gente, é até difícil. Vamos começar pela série, né? Eu escolhi Orphan Black e eu acho que vocês que assistem Orphan Black devem saber que eu poderia escolher qualquer personagem, porque tem muitas personagens que se destacam na série. A atriz, a Tatiana... deixa eu falar a personagem primeiro, né? Helena. Gente, o que é aquilo? Eu acho que a Tatiana ela tem que se... Porque todas as outras personagens, ela sempre tem uma coisa que é uma característica pessoal dela. Mas nessa personagem parece que você esquece que ela é a Tatiana de vez e você só pensa nela como Helena. Você olha pra cara dela e você fala assim, cara, que característica singular. É bem particular e foi por isso que eu escolhi ela, que se destacou entre as séries, uma das personagens pra mim. Eu escolhi uma série de apocalipse zumbi, The Walking Dead. É uma série que tem um monte de mulher forte, né? Que tem um monte de mulher que se destaca. Mas eu escolhi uma que tá se destacando muito, principalmente na 7ª temporada, que é a Michonne. Ela que agora tá ao lado do Rick, ela sempre teve força, ela sempre apareceu como uma mulher independente. Agora que ela tá muito apegada a ele, mas ela sempre teve aquela força, aquela garra, aquela luta, e eu acho isso muito importante nela, destaca bastante. O amor que ela tem pelo Rick também é muito lindo, pelo Carl. Enfim, eu acho que ela é uma personagem que tem muita força dentro de The Walking Dead. Bom, nós também escolhemos personagens que são as nossas heroínas, né? Que se destacaram. Bom, pra mim, quem se destacou recentemente foi Jessica Jones. Ela chegou no universo Marvel e, pra mim, como, sei lá, uma personagem que faltava, uma mulher que faltava, assim, que chegou no mesmo nível dos outros heróis, assim. Porque tava faltando muito uma mulher, assim, que já chegasse, assim, mostrando a sua força, mostrando que ela era uma heroína, assim. Apesar de ser mais estilo, né, Vingador e tal, mas pra mim ela é uma heroína. Enfim. Eu pensei na Supergirl porque ela é uma personagem muito incrível, na série ela é muito linda, ela é uma mulher muito linda. Ela tem, tipo, os poderes dela são muito foda, ela é muito poderosa,
parece ela, sabe? Tipo, a Duda é muito pouquinho que nem a Supergirl. Não é porque ela é loira, mas é no jeitinho. É o jeitinho dela, toda delicada, mas ao mesmo tempo, tipo, você não bate de frente com ela, porque, tipo, meu Deus. Gente, que lindo! Eu não consigo falar. Bom, a minha heroína, ela é a única das três que não tem nenhum superpoder, mas pra mim ela é a mais foda e forte de todas, que é a Peggy Carter. No caso, ela é a Agente Carter. Eu fui apresentada a ela no primeiro filme do Capitão América, e antes mesmo do Capitão ser alguém, ela já tava lá mandando na porra toda, entendeu? E ela já chega se impondo, e ela é uma mulher incrível, além de linda, né, como a gente pode perceber. E ela é uma personagem que ela cresceu tanto dentro do filme que ela ganhou 2 minisséries, né, 2 temporadas, aliás, e que eu assisti e fiquei ainda mais apaixonada. E o legal é que ela sai do filme, você pensa, poxa, ela lutou ao lado do Capitão na Segunda Guerra Mundial, ela mandava, ela desmandava, na série vai ser o mesmo. Não, ela chega na série e ela tá num escritório com um monte de cara que não se importa com quem ela é. Eles só acham que ela é uma mulher que o Capitão América pegou e pronto. E que ganhou aquele cargo ali por isso. Só que ao longo dos episódios, né, e ao longo das 2 temporadas, ela deixa de ser só a secretária deles para ser a agente Margaret Peggy Carter, que fundou nada mais, nada menos que a S.H.I.E.L.D. Então por isso que eu gosto muito dela. Nós já falamos de heroínas, nós já falamos de nossas personagens que se destacaram nos filmes, nas séries, e agora a gente queria ver nossas princesas, né? Claro. Nada mais justo do que as favorecer as princesas. Eu escolhi uma princesa, enfim, ela é princesa, gente. Não interessa o que vocês vão falar, ela é princesa, ela não deixa de ser princesa. Se você olhar no espelho, você vai ver que ela é uma princesa. O amor dela, gente, É de princesa. ele é príncipe também, sabe? Não parece, mas ele é príncipe. Eu escolhi a Fiona, gente. Por que a Fiona? Cara, eu acho que pra toda menina que já se sentiu feia, que assistiu Shrek, você tem aquela coisa assim, cara, não é só porque ela foi enfeitiçada, só se apaixonou por ela, entendeu? Pela convivência que eles tiveram ali, ele se apaixonou por ela. E aí depois ela ficou como ele, mas eu no fundo, sério, de verdade, acredito que o Shrek amava ela independente se ela fosse uma humana, se ela fosse uma ogra. O amor é muito lindo, gente. E isso prova que gente feia também é amada, tá? Só pra constar, enfim. Ela foi uma inspiração, né? Porque gente feia também é possível encontrar o amor. Então você que se sente feia, então nesse dia não se sinta feia, porque se até a Fiona encontrou um príncipe, tudo bem que ela era bonita, enfim, esquece esse detalhe. Você vai encontrar também. Independente da beleza, a Independente Fiona, da beleza, independente de tudo. mulher, E fora que ela lutava muito bem. né? Eu gosto muito disso no filme. Vai, enfim. Eu acho que a personalidade dela, inclusive, encontra um pouco com a minha princesa, que é a Merida, que eu amo de paixão ela, porque o filme não é sobre a história de uma princesa se apaixonando, não é sobre a história de uma princesa em perigo, é sobre a história de uma princesa que ela quer ser só ela e pronto, acabou. Ela não queria nem ser princesa para começo de conversa. Ela não quer um marido, ela não quer uma família agora, ela quer curtir a vida dela, curtir os sonhos dela. E outra coisa que eu gostaria de destacar, que eu conversei inclusive isso com o nosso adorado Gustavo, é que o filme mostra não um amor entre ela e um homem, mas o amor entre ela e a mãe dela. Fora que, gente, aquela cena em que ela chega lá e fala assim, eu sou a primogênita da minha casa, e destrói com aquela rapaziada toda, não tem preço. É É maravilhoso. digno de aplauso no cinema, gente, Exatamente. sério, na moral. Bom, a minha personagem ela é um pouco mais clássica. Eu pensei na Bela, da Bela e a Fera. Ela é uma princesa que usa um super vestido, que ela é super romântica, ela adora livros. Ela é uma princesa... A gente vê o amor dela pelo pai também, porque ela vai salvar o pai, por isso que ela fica presa na torre com a fera. Enfim, ela é uma princesa que... Ela é realmente clássica, né? Ela é bem daquele do início da Disney, assim, em que a princesa tem um amor verdadeiro e ela passa bem por isso. Mas é uma princesa que eu adoro, ela é totalmente diferente, tipo, eu não sei por que eu adoro ela, simplesmente adoro. Eu vivo falando isso, eu odeio amarelo, o vestido dela é amarelo. Tantas princesas loiras, eu escolho uma princesa do cabelo castanho. Mas eu adoro ela. Eu não sei se vocês repararam, mas assim, eu e a Giovana, a gente não tem nada a ver com a delicadeza dessa loira deste canal, gente, tá? Né? Pessoa forte, escolhe uma princesa guerreira, eu escolhi uma princesa que defende as pessoas, entendeu? Menos bonitas e tal.
Mas, né? Eu acho que a questão é que a Duda ela fica tão apaixonada pela Bella que ela não consegue colocar em palavras. Mas eu acredito que seja pelo fato da Bella ser tão clássica, maravilhosa e linda. Nossa. E ao mesmo tempo, ela luta muito pelo que ela quer, que é uma coisa que eu vejo muito na vida da própria Eduarda. Gente, esse vídeo tá virando homenagem a mim. Na verdade, é homenagem às mulheres. Você é mulher também. Que são mulheres diferentes, mas todas são fortes. Inclusive, agora dia 17 a gente vai ter um filme sobre a Bella e que nós iremos assistir e iremos fazer um vídeo pra vocês também, falando a nossa opinião, já que essa princesa é tão magnífica, né? Gente, tão perfeitinha, tão inteligente. Ah, para, você tá falando isso só porque é a Emma que vai fazer. E, gente, Também. acho que é isso, galera. Vamos deixar aqui o nosso abraço e o nosso carinho pra você que é mulher hoje. Claro, se tem algum homem assistindo, gente, muito obrigada por assistir nosso vídeo. Deixa aquele like, né? As meninas que quiserem o contato e tal, deixa nos comentários. Enfim, se inscreve no canal, você que não é inscrito. A gente vai aparecer mais vezes, né? Gente, é meu primeiro vídeo, só queria dizer isso. Obrigada, chefinho e tal. Tá ali atrás só pra dizer pela oportunidade de estar aqui, não é mesmo? Enfim, brincadeira. É só porque eu queria meu pagamento logo, mas brincadeira. E é isso. Obrigada, gente. E eu queria muito agradecer que a Rebeca fez esse vídeo, uma pessoa maravilhosa, uma veterana maravilhosa. Brincadeira. Amo, gente. Não, mas é verdade. É isso aí, obrigada a todo mundo. Comentem também quem vocês acham que é um personagem super importante pra vocês. Né? Uma mulher que se destacou. Exato. É verdade. E seria muito interessante, a gente vai estar respondendo todos os comentários. E é isso aí. E nos siga nas redes sociais, Com certeza. que vai estar os links aí embaixo. E é isso aí, gente. Tchau.